Muito bem, então estou gravando essa aula aqui esporádica para falar sobre esse tema que vocês estão vendo no YouTube, né? Sobre bebê reborn. Minha esposa, ela comentou comigo ontem uma coisa muito interessante, eu não sabia que isso existia, não. E tava uma febre de que existem um monte de adultos, especialmente mulheres, que estão absolutamente apaixonadas em adquirir um brinquedo e nesse brinquedo bem realista, parecendo um bebê, tratar como se fosse seu filho. Então eu queria tratar um pouco mais desse tema, né, com esse meu colega aqui, o meu amigo já de anos, o Miguel. Ele daqui a pouco vai se apresentar, mas saibam que ele é um estudioso aí da filosofia, ele está na universidade, quase finalizando a formação para a filosofia, e também é escritor. Ele admira ele bastante, já tem algum tempo que a gente conversa. Tudo bem, Miguel? Fala aí com a galera e se apresenta aí. Bom, cara, te falar uma coisa. Fico Manda. lisonjeado por estar aqui, velho. Gosto pra caralho de você. Sabe disso, né? Não precisa falar. Mas, cara, que bacana poder gravar contigo, velho. É da porra. Sobre o bebê reborn, cara, tipo, eu acho que ele é mais fácil de se cuidar do que um bichinho, né? Esses dias eu tava falando com a minha diretora espiritual e ela falou que boa parte desses pais de pets, mães de pets, se dá porque é mais fácil, né, cara, de você cuidar de um cachorro, de um gato, do que você cuidar de uma criança. Agora, o bebê reborn, cara, é 1000 vezes mais fácil você cuidar daquilo parado, estático ali, do que você cuidar de um cachorro que vai mijar, que vai cagar e que vai comer. Às vezes vai ficar doente. E, porra, é mais fácil você cuidar do bebê reborn do que anos-luz do que de uma criança. Assim, eu nunca vi nada a respeito, mas eu acredito também, cara, que isso vai ser um pouco papo de esquerdista, tá ligado? Mas na minha cabeça eu acho que faz sentido. Eu queria que você falasse um pouco, que é o fato de que ter filhos, num primeiro momento, e pro leigo, é muito caro. E um bebê reborn, tipo assim, um filho, acredito que esse boneco não vai ser barato, não vai ser tipo 100 pila, 200 pila, vai ser mais. Um filho, um gasto antes dele nascer ali, vai estar em torno aí de 10 mil, para você receber um filho com qualidade. Um bebê reborn, vamos falar aí que ele é metade disso. Sim, acredito que seja um pouquinho menos. Ele é muito mais acessível para um leigo do que para do que alguém que já tem um filho. Porque o cara que tem filho ele já sabe que consegue, pô, pega um dinheiro aqui, vou ali, já é um cara mais desenvolto. E o bebê reborn, você consegue receber ele dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar, muito mais barato, cara. Que você só compra ele. Chegou o objeto, agora eu vou cuidar. Cuidar, cara, não sei. Todos os termos, todas as palavras não são cabíveis a um boneco de plástico. Todo Uhum. respeito e amor a quem tem como chama? É, vamos tratar desse assunto com mais profundidade. Vamos lá. Existe um tanto de mulheres que estão comprando esse bebê justamente porque são inférteis ou porque tiveram maus tratos familiares desde pequenininho. Então, assim, existe uma grande possibilidade dessa lacuna que ficou aberta, ela está preenchendo nesse objeto inanimado, né? Que chamam muitas vezes de filho. Agora é interessante a gente notar, isso que o Miguel está falando é interessante, né? Porque, senhora, por que é mais fácil cuidar, né, de um objeto, né? Um bebê que não dá trabalho, não chora, um bebê que não acorda de madrugada, um bebê que não precisa comer nem pagar a escola, não vai crescer. Não é só pela questão do tipo assim, da gente estar vivendo mais acentuado hoje do que nunca, né? Uma sociedade hedonista mesmo, né? Bem materialista, cientificista, a ponto da gente pegar um objeto desses, como o bebê, né? O reborn, e botar ele como se fosse um ser humano. Aí acho interessante a gente até comentar sobre isso, viu, Miguel? Que pouca gente sabe. Mas dentro do islamismo, se vocês pegarem para estudar, eu não sei como é que é dentro do cristianismo, mas dentro do islamismo, se você começar a tratar um objeto inanimado, com cara de ser humano, como se fosse real, o nome disso é bruxaria, é macumba, é voodoo, entendeu? Então, assim, muitas pessoas estão atraindo demônios. Eu não sei para dentro do cristianismo como é que é, mas do islamismo, muita gente fala que, olha,
atraem demônios para dentro da sua casa, enquanto você fica tratando aquele bebezinho, aquele, sei lá, bonequinho de pano, o que você tiver aí, como se fosse realmente um ser humano. Aí as pessoas podem perguntar, mas Cláudio, e o bebê, né? A criança? A criança tem um bebezinho, né? Um brinquedo, né? Ali, né, não existe uma energia psíquica sexual na criança. Ela não está desenvolvida ainda na questão sexual. Estou de acordo com o islamismo, né? Quando você chega na puberdade, e você trata o bebezinho, né, o brinquedo, como se fosse realmente ser humano, aí você atrai demônios. A criança, quando ela não, antes da puberdade, brinca com um bebezinho e tudo mais, ela atrai anjos, né? Isso estou falando dentro da perspectiva islâmica, que eu achei interessantíssimo, né? Eu não sei como é que é no cristianismo, porque eu não estudei, né? Só estudei essa parte islâmica. Falei, caramba, que interessante isso, né? Pode ser muito real, faz muito sentido, né? É coerente. Justamente porque, assim, voodoo não se dá, né, de uma forma como se fosse uma brincadeira boba que não atrai nada espiritualmente. Atrai sim, só pode ver a vida de pessoas, né, que do nada começa a ficar uma merda, porque ela justamente, ela, em algum momento, ela foi descuidada com isso. Ela tratou como se o demônio não existisse. Então é muito interessante a gente aprofundar em vários aspectos, né? Espiritual, psicológico, nesse caso, né? Dá pra gente falar de bastante coisa, mas os principais levantados são esses daqui. Né? Cara, assim, eu acho que tudo que você está depositando uma certa energia, aquela energia ele vai ficar acumulada ali. Vai ficar ali, vai querer expandir. Por exemplo, se eu pego um bebê reborn e trato ele com muito carinho, com muito amor, tô depositando muita energia para ele, entende? Então, se ele destrói alguma coisa assim do gênero, eu vou ficar muito mal. É igual uma senhora que tem um vaso de décadas e décadas e décadas, geração em geração, e em um momento ele quebra, entende? Se ela é uma senhora que tem uma noção de que aquele vaso teve uma longa trajetória na vida da família dela, ela realmente vai ficar triste quando ele quebrar. Do contrário, não. Ela vai ter consciência daquela energia. Uhum. Mas o que seria esse vaso? Esse vaso seria pessoas que depositavam uma determinada energia nele ao longo daquilo, e ela vai reconhecer aquela energia e vai ficar triste quando quebra. A própria Bíblia mesmo fala para a gente não ficar se pegando as coisas materiais, né? O próprio Cristo fala assim para a gente abandone os seus e me siga, entende? Não enterre seus mortos e vá. O que acontece, Klaus, é que isso, no meu ver, cara, eu posso estar cometendo uma gafe tremenda, mas é uma espécie de idolatria, cara. O bebê reborn parece um bezerro de ouro nos tempos que não há mais ouro, entende? Nos tempos em que não há mais bezerros. Então, o que uma mãe está fazendo? O que uma mulher está fazendo? Ela está pegando esse bebê e está cuidando dele como se fosse uma criança. Isso é errado? Não, não é errado, cara. De maneira alguma, na minha cabeça, isso é errado. Por quê? Muito provavelmente essa mulher deve ter algum problema psicológico e tal. É errado a sociedade como um todo, falar que o bebê reborn tem o mesmo peso Como um social filho. que um pet, e que o pet tem o mesmo peso social que uma criança. Esse é o que o Olavo falava, né? Senso das proporções, né, cara? Porque, beleza, eu tô vendo uma senhora cuidar de uma criança que é filha dela, ou ela é babada daquela criança. Legal, cara, isso é a coisa natural. Eu tô vendo um cara barbudo cuidar de um gatinho, como se fosse uma criança. Pô, tem um probleminha ali, mas deixa o cara tocar a vida dele, foda-se. E tô vendo uma mulher cuidar de uma criança, só falta colocar as tetas para fora para botar a criança para mamar. Claramente essa pessoa tem algum problema psicológico. O que eu vou fazer? Eu vou amar e vou cuidar dela. O que eu não posso aceitar é quando a sociedade me fala que aquela mulher que está tratando aquela criança está fazendo o mesmo papel social que uma mãe. Entende? Isso aí, cara, é inadmissível. Eu aceitar isso é o declínio total da minha, sei lá, Inteligência. inteligência, tá? Conceber isso é incrível, né? Mas assim, vamos lá, vamos aprofundar por parte, né? Olha só, a gente tem em graus, né? O problema, né? Tem gente que está num quadro realmente psicótico. Como assim, quadro psicótico? É alguém que realmente acredita que dali é um ser humano.
O bebê brinquedo é um ser humano, é meu filho. Vocês podem não acreditar em mim, não. Acredite nos seus olhos. Pesquisa aí no Instagram, no YouTube. Pessoas levando esses bebês reborn pro hospital porque tá doente, fazendo a malinha com fraldinha, trocando a fralda. Assim, a gente acha tão absurdo que a gente ri, fala, não, é brincadeira, mas não é brincadeira, né? É sério, né? Isso tá me parecendo, e aí sendo mais polêmico ainda, porque virou polêmica, porque isso já tá real, né, hoje em dia, né? É quando a gente fala de ideologia de gênero. Quando vem um homem, entra num ringue, se veste como mulher e bate numa mulher como se fosse fingindo ser outra mulher, né? E aí a força física desse homem. South Park, velho. Mano, isso daí é um episódio do South Park, cara. Tá virando realidade, mano. Exato, né? Isso é polêmica falar isso hoje, né? Porque ainda bebê reborn não chegou a se concretizar tão, né, igual a ideologia de gênero, né? Então, como é uma coisa que já está polarizada, né, já está generalizada, é até preocupante falar isso, porque senão você pode ser preso, ser processado, é isso, aquilo, é intolerante, é preconceituoso, enfim. Mas agora, o interessante é a gente notar isso, que em ideologias como a de gênero, né, como é que não poderia brotar isso, né, de alguém que fala assim, eu sinto que eu estou com um bebê aqui, olha aqui, é muito realista. Tem até uns bebezinhos, não sei se vocês viram aí, minha esposa me mostrou, é um que fica piscando assim, ó. Sabe quase quando você vai dormir? Eu falei, caralho, que bizarro. Além da realidade, né? Que os artistas fazem igualzinho lá pra ficar bem real, né? O bebê. Ela fica assim no colo e o bebê fica assim, agarrado na pessoa, como se fosse um koala, sabe? Você olha assim, parece um pouco, né? Claro, ô Klaus, agora vamos lá, velho. Vamos pegar assim, a longo prazo, velho. O que a gente tem? Não tô falando que isso é uma engenharia social, não tô falando que isso tem alguém oculto. Não, cara, isso é mercado, velho. É mercado, cara. Se tem um cara que gosta de cheirar cocaína, vai ter um cara que vai vender a cocaína. Capitalismo feroz. Né? Tem um princípio, cara, que é o seguinte: tudo é vendável. Você só precisa ter paciência para vender. E, se tem um cara vendendo, tem um cara para comprar. Só vai demorar para encontrar o cara. O que acontece, velho? Assim, isso é brutal, que é a questão da criança, certo? Você não precisa. Então, existem os casos de pessoas doentes, pessoas que, como você mesmo falou, muito sabiamente, disse que eu sou infértil, então eu quero suprir essa necessidade. Como que eu supro? Eu posso adotar uma criança, adotar dá muito trabalho. Então, vou pegar um cachorro lá, mas eu moro em apartamento. Ah, vou pegar um bebezinho e vou ver como que é. Tá bom. Bebezinho de plástico. E eu vi, não é tão caro não, é 500 conto, velho. Então, pô, barato. Para você suprir essa necessidade, é muito barato. Tipo, se é um objeto de terapia, ótimo. É o que você falou, essa terapia pode extrapolar, pode virar uma doença, né? Só que, cara, é acessível, muito acessível para uma mulher, para ter essa criança. A gente tem o quê? A necessidade machista pra caralho que a natureza impôs na mulher de ser mãe. Machismo da natureza. Puta que pariu, odeio a natureza por conta disso. Por que as mulheres têm que ser mãe, né, cara? Que falta de respeito com a mulher que não quer ser mãe, cara. E a natureza não contente em obrigar um objeto tão delicado, tão formoso, que é a mulher, de ser mãe, obrigou o homem de querer comer a mulher, cara. Só que comer a mulher também dá trabalho, cara. Então, o que a natureza fez? A natureza impôs no homem, esse bicho vil, nojento, promíscuo, a vontade de trepar loucamente, cara. Ver o buraco e querer meter. O que a indústria está vendo? A indústria está vendo o seguinte, cara, já que dá muito trabalho ser mãe, vamos vender uns objetos aí que parece bebê e ela meio que vai suprir as apalpadelas, vai suprir meio que sem querer, e a gente vai lucrar com isso. E vamos também botar para esses caras ficar comendo boneca, velho. Você tá entendendo? E vai comer boneca. Ou seja, pô, vou comprar umas bonecas para mim. Por quê? Vamos lá. Você não, cara, porque a gente é diferente, tá ligado? Nós somos elite. Mas tem muito cara que vai ver umas bonecas e vai ficar de pau duro pra ela, velho. Tá entendendo? Tem muito cara que vai ver uma boneca e vai falar assim, cara, essa boneca aí eu pagaria 10, 15, 20 mil nela. Do mesmo jeito que a mulher vai falar, cara, esse bebezinho aí poderia ser meu filho. O que a indústria vê? A indústria vê assim, cara, a sociedade ela tá tão desconecta, tipo, homem, mulher, criança, filho, tá, tipo,
com perdão da palavra, que não é um perdão, não é a palavra ideal, mas tá tão esquizoide que como que a gente entra nisso? Vou botar boneco para todo mundo, cara. Plástico para todo mundo. Vou vender plástico para todo mundo. Plástico para os homens, plástico para as mulheres, plástico para as crianças. Daqui a pouco vai ter uma criança órfã, que vai ter um pai de plástico ou uma de plástico. Tá entendendo? Uhum. Porque o que é inteligência artificial se não isso? O plástico virtual, né? O plástico ainda, tipo, através da tela do computador. Porque o computador é plástico, porra. Eu não tenho amigos. Eu tenho uma amiga virtual. Que ela tá o quê? Debaixo do ecrã. Que tá envolto em plástico. Tá entendendo? Então, isso aí é a materialização de pequenos desejos que nunca serão saciados se a gente não tiver o segundo mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, amar uns aos outros. Cara, eu tô amando o meu ego de ser mãe, então eu vou ter um plástico. Eu tô amando o meu ego de saciar o meu pau, então eu vou ter uma mulher de plástico, e por aí vai. Cara, isso daí é uma perdição sem tamanho, Klaus. A longo prazo, assim, cara, a gente tá bem, eu e você com a sua família já deu certo já, cara. Eu por enquanto sou pai de pet, né? Olha ali o cachorrinho. Pois é. Não dá pra ver muito no vídeo, mas tá ali Tá dormindo. dormindo lá, ó. Tá dormindo ali. Olha lá, ó. Olha lá, minha filha. É interessante. Todo esse link que você fez é excepcional, sabe? Porque quando eu falei daquela relação da macumba inconsciente, vamos chamar assim, né? A macumba involuntária, aquilo exige, olha só, é muito sutil. Para ser algo espiritualmente ruim, ser algo realmente tipo uma bruxaria, um voodoo, aquilo dali você teria que depositar uma energia psíquica, que é no estilo de Jung que eu tô falando aqui, né? Não tô falando de energia, natureza humana, né? New Age. Não é isso, preste atenção, porque tem que explicar isso pro pessoal do YouTube, cada um pensando numa coisa. Então, quando eu falo de energia psíquica, eu cito Jung, né? Naquele sentido, onde após a puberdade, um momento específico, você deposita todo o seu ser, né, o seu via ser no sentido mais metafísico, né, naquele objeto que você sabe no fundo que é inanimado, mas você finge. O ato de fingir é como diz o Juan Alfredo César Miller, né? Ele fala: o que é uma neurose? Uma neurose é uma mentira que eu contei para mim mesmo e ainda acredito que é uma mentira. Exato. Então, nesse ato de fingir que eu acho que aquilo dali é um ser humanozinho que eu posso cuidar, aí que gera a psicose. Tá? Aí quando gera problemas espirituais, eu desafio vocês a acharem pessoas que cuidam de bebês mesmo, conviva com elas e vê se elas estão bem da cabeça, né? Se não estão atraindo um monte de demônios, a cabeça dela está com depressão, estão com ansiedade, estão com crise de pânico, alguma coisa elas estão, entendeu? Bem da cabeça não estão. Não estou querendo... É a mesma coisa do cara que se relaciona com uma boneca, velho. O cara não tá bem da cabeça. Pois é. Tem um filme que fala disso muito bem, velho, que é a garota ideal, tá ligado? Uhum. Acho que esse é o nome. É um cara que compra uma boneca e começa a ser a namorada dele. E ele vive numa cidade muito pequena ali nos Estados Unidos. E aí toda a sociedade ali começa a tratar a namorada dele como se fosse real. Por que ele tá com aquela boneca? Porque ele tem dificuldade de se relacionar com outras mulheres. Porque, como o próprio nome fala, a garota ideal, né, seria a mulher ideal, porque como ela é seca, ela é vazia, ela é uma tábua rasa, ele projeta tudo que ele quer nela, com tudo de bom. Então ele consegue fazer isso. E às vezes um bebezinho desse daí é uma tábua rasa, cara. É o que a pessoa deposita, né? O que você falou, uma energia, né? Uhum. Cara, esse lance de energia é muito perceptível, porque quando você é criança, tipo, sua energia tá crescendo. Na puberdade, cara, você tem energia muito grande, velho. Tanto que na adolescência, então, extrapola. Tanto que na adolescência você quer mudar o mundo. Você tem energia para mudar o mundo, né, cara? Uhum. Porra. Só que depois sua energia vital vai acabando. Sua energia vai apagando, até que você morre. Então, essa energia que você está falando aí, cara, é totalmente plausível. É porque nós modernos, científicos, positivistas, né? O cume da sabedoria humana, perdemos essa noção de natureza, energia, tipo, a gente, agora tecnologia é o quê? Se não energia, né, porra? Exato, Tá me falando uma coisa aqui, cara, que eu, um objeto que sou, construí um negócio chamado tecnologia que precisa de energia para funcionar. Eu não tenho energia dentro de mim. Claro que eu tenho energia, cara. Carboidratos são energias, porra. Carboidrato faz energia.
É porque o problema é o seguinte, olha, só como é que a gente raciocina, né? Esse é o raciocínio moderno. A quantidade é melhor do que a qualidade. Ou seja, se o ser humano ele tem uma qualidade chamada alma, isso não importa. O Porque René ele, não fala sobre isso, né, o Klaus? Reino sim, da quantidade, qualidade, alguma coisa assim, sim, né? no o reino da quantidade e os sinais dos tempos, ele fala bastante sobre isso, né? O livro do Guénon. Mas estamos citando muitos islâmicos aqui, né? Olha aí. Você vai perder a sua carteirinha de católico, velho. Mas olha só, olha que interessante. Quando a gente coloca toda a nossa esperança, que essa é a palavra, quando a gente fala de pessoas que estão botando toda a sua energia, né? Quando a gente está falando aqui, energia psíquica, num bebezinho de brinquedo de plástico, ou quando a gente bota sexualmente num boneco inflável, né? Que é aquele que tem boca, sei lá, o que o cara só bota lá o pênis, né? Pra se aliviar. Todas essas energias, elas depositam o mesmo tipo de unidade, que é a esperança de que aquilo não vai se tornar pó. Todos esses objetos, inclusive nós mesmos, nós viemos do pó e voltaremos do pó, né? Só que a gente tem a diferencial, nosso corpo vai virar pó, mas a gente tem uma coisa chamada alma, coisa que o mundo moderno nega. Então, se qualquer coisa não que eu pego é pó, não tem problema eu pegar um bebê. Tá entendendo o raciocínio? Porque assim, eu também sou pó, eu não tenho alma. E simbolicamente, cara, se a gente for pensar bem, o orgânico, né, ele dura menos tempo do que o plástico. Sim. Pois é. O que acontece é o seguinte, cara, quando você está lá comendo ou cuidando daquilo, você, de certa forma, você está se transferindo para aquela coisa, né, velho? Você está, tipo, isso vai durar mais tempo. Ou, tipo, ou é só simplesmente uma coisa fetichista, uma punheta. Mas, cara, né? Por exemplo, eu quero que meu filho seja preto, com um cabelo loiro. Só que para eu fazer isso, cara, eu vou ter que arrumar uma mulher com cabelo loiro. Ou eu vou ter que arrumar um cara com cabelo preto. Seja. E, e aí, através que dali vai nascer a criança. Só que isso é muito caro, velho. Isso é muito difícil de eu fazer. Então, o que eu faço? Eu vou lá e customizo no site. Ah, eu queria muito dormir com uma nipônica do cabelo vermelho. Só que, pô, eu vou ter que contratar uma nipônica, eu vou ter que tirar cortar o cabelo. Então, eu customizo isso no site. Essa facilidade, né, tipo, de você saciar esses desejos. E, cara, o demônio vende o que ele quiser para você, cara, e você só vai pagar por preço alto. Você vai pagar com dinheiro, né? Porque tem um trâmite do humano com outro humano ali. Mas, cara, você vai precisar pagar isso. E você vai pagar com sua alma. E eu tenho certeza que, conforme você for se relacionando com esses objetos, né? Que uma coisa meio bezerro de ouro, velho, você vai perdendo um pouco sua alma, você vai perdendo um pouco sua humanidade. Porque, apesar que o Monte Edge, né, falava assim, quanto mais o tempo estive com os homens, menos homem eu fui, né? Cara, quanto mais tempo você se relaciona com o plástico, menos humano você vai ser, mais plástico você vai ser, cara. Tem uma música do Radiohead, né, que fala fake plástico, né? Se você ficar relacionando com objetos inanimados ou você vai se transformando naquilo, velho. Se você ficar se relacionando só com um cachorro, você vai virar um homem animalístico. Você pega o Tarzan, cara. O Tarzan vivia com gorilas, ele se tornou um homem gorila. Se você, cara, se você é homem, se relaciona só com mulheres, cara, você vai ficar um pouco afeminado. Se você é mulher, se relaciona só com homens, você vai ficar um pouco masculinizado. Por isso que é bom você ter vários círculos, né? E se você se relaciona, tipo, cara, energia materna, é o que você está falando, Carlos, é uma energia muito forte, cara. Se você pega essa energia, cara, e se deposita ela para aquilo dali, talvez você não vai conseguir ser uma boa mãe, entende? No futuro. Isso aí é o maior risco de todos. Se você se relaciona com uma boneca de plástico, cara, talvez você não vai conseguir ser um bom esposo, um bom namorado. Porque, cara, você tá pegando aquela energia, toda aquela vontade, tá depositando ali. Sim. Olha, você falou uma coisa importante. Tem um verso do Camões que chama assim: transforma-se uma dor na coisa amada. E é importante, porque esse verso ficou famoso, inclusive, porque as pessoas notaram o seguinte: então tudo que eu amo eu posso me transformar naquilo que eu desejo, né? Bate até um pouquinho também com o René Girard, né?
É o que a gente está conversando aqui. Mas o interessante a gente notar é o seguinte: olha, se eu, Klaus, tomo a decisão de me apaixonar, vamos chamar até a palavra idolatrar, um chocolate, o que o chocolate tem? O chocolate tem gordura saturada, tem açúcar. Eu me torno o quê? Obeso. Eu me torno aquilo que eu amei, né? A mesma coisa também com a questão do bebê, né? Se você ama de paixão, e a gente está falando, olha a sutilidade, a gente está falando disso, a gente não está falando ainda das pessoas que estão apenas tratando, sabendo que aquilo dali é um bebezinho de plástico. E nesse quadro a gente vai falar já já, a gente está falando do quadro psicótico ainda, das pessoas que realmente acham que aquilo dali é um ser humano. Tem vídeos aí, procurem, não acreditem em mim, de pessoa falando que levou pro hospital, aí faz aqueles reels, né, aqueles TikTok da vida, falando, levei pro hospital, meu bebezinho tava com febre, fui lá, troquei a fraldinha dele, e você vê que era um bebezinho de plástico, não é bebê verdade, né? E aquilo tudo, assim, você vê que não é zoeira, não é brincadeira mesmo, né? Mas vamos pular rapidinho para falar desse pessoal, porque a gente tá falando muito dessas pessoas já estão num quadro muito mais grave, né? Desse pessoal que, assim, olha, sei que é um brinquedo, mas eu estou aqui me divertindo. Qual o problema? É proibido se divertir com brinquedo? Eu sou colecionadora. Eu coleciono bebês, qual o Isso problema? é o verdadeiro problema, cara. Eu acho que essa turma, eu acho que a turma psicótica, a turma que tem um problema psicológico, acho que, deixa, pro cara se aliviar, tá bom. Mas eu acho que o cara que tá brincando com isso, tendo essa consciência, não, eu sei o que eu tô fazendo, esse cara aí é o cara que realmente se fudeu. Mas existe a mentalidade, do pessoal que fala assim, qual o problema, Cláudio, de você colecionar esses seus bustos aqui, ó, né? E eu não poder ter meu bebê reborn, né? A diferença é crucial, né? Primeiro porque eu não trato eles como pessoas. Os bustos aqui, por mais sejam de pessoas, né? De Sócrates, de sei lá o que, de Atlas, né? Eu não acho que dali seja pessoas. Inclusive, eu acho que dali tem se cai no chão, quebrou e dane-se. O ato da idolatria remete a isso, né? Você acreditar que aquele dali, aquele objeto inanimado, tem a ânima, tem a alma, né? Exato. Tem a animação. Então, o problema real tá nisso. Você cultuar aquela coisa, né, cara? Você não passa o dia inteiro cultuando aquilo. Mas porque tem velho que cultua a Tramontina, cara. E a pessoa dedica um tempo para. Você não tá entendendo, né? Elas trocam roupinha, elas sabem que é brinquedo, mas elas dedicam um tempo para trocar fralda, roupinha, dar banho. Então fica uma coisa do tipo assim, psicanaliticamente analisando, elas estão dando aquilo que talvez a gente não tenha recebido. São projeções nesse bebê desde a infância. Porque ela não recebeu dos cuidados dos pais necessários. Quando ela faz carinho no bebê, talvez ela esteja sentindo carinho nela mesma. Exato. Então é uma projeção muito assim de transferência, sabe? Quase como se fosse nesse sentido. Não é a melhor palavra, né, para definir que transferência significa outra coisa, mas vocês entenderam assim para quem é leigo, né? No sentido assim de. Pode falar. Isso aí, cara, a gente pega até mesmo com relações entre humanos, né? Que é quando o cara fala assim, eu quero dar uma vida que eu não tive pro meu filho, entende? E aí o cara tá fazendo isso, só que tá fazendo agora com um bebê de plástico. Só que assim, velho, é total, é o que você falou. Só que o Reborn, cara, esse bebê aí, essas coisas de plásticos, ela é a síntese perfeita para a gente ver a doença na sociedade. Porque, cara, tem pessoas que fazem isso desde sempre com carros, tem pessoas que fazem isso desde sempre com computador game, tem pessoas que fazem essas pequenas idolatrias que a gente vai normalizando. O que aconteceu com o bebê reborn? É porque foi tão extrapolado que a gente falou, cara, é errado. Porque tem isso que é legal. Tem pessoas que passam a vida inteira, homens, né, passam a vida inteira na frente de um motor, se dedicando a uma energia que ele poderia ser pai, uma energia que poderia ser esposo, e ele pode ser pai, já pode ser esposo, só que ele está pegando toda aquela energia e depositando no motor de um carro. Só que a gente normalizou isso. E o que a gente está vendo é o bebê reborn, cara. E pessoas estão pegando aquela energia e depositando numa boneca. Eu não sei se eu fiz claro, mas é o que eu estou falando. Ela é o símbolo perfeito de toda a idolatria que a gente está tendo aos bens materiais, cara. Tá, então você é anti-matéria? Não é bem isso, cara. As coisas precisam existir, né? E você precisa depositar um certo amor aos objetos. Você não vai pegar, isso aqui é matéria, então vou jogar e quebrar fora. Não, você tem que depositar. Só que você não pode extrapolar.
você não pode passar aquilo que o Aristóteles falava, né? O meio termo, né? O que o Olavo dá valor às coisas que elas merecem. Eu não vou dar um valor para um cachorro de uma criança. Não, uma criança vale bem mais. Uhum. Mas olha que interessante, essa projeção que a gente está conversando aqui, ela é muito importante a gente notar que quando a gente tem uma criança que pode ser adotada no orfanato, essa criança está capacitada e cheia de livre-arbítrio. Ela pode não ser aquela projeção que eu estou projetando nela para ser tipo assim, quero que seja advogada, seguisse meio, porque eu adoraria que ela seguisse se fosse alguém na vida. O que acontece? A pessoa, sei lá, vira empacotador do supermercado, porque sim, ela gosta de lá do mercado e acabou, né? Aí a pessoa acha, o pai e a mãe acham que falhou, né, por conta disso, porque ela toda hora projetou naquele ser humano um objeto de satisfação, né? Tratou como objeto. Só que no bebê reborn, olha que interessante, você não tem essa capacidade de frustração. A frustração que tem dentro do bebê reborn, né, o bebê de plástico, é que um dia terá fim, que dali vai virar pó. Então é uma frustração indireta. E quando a gente tem um filho, pode ter uma frustração direta, né? Do tipo assim, queria que fosse advogado, ele me frustrou. Não foi, ele diretamente me frustrou. Agora, o bebê reborn, não, o bebê reborn não vai te contradizer, não vai acordar de madrugada, não vai te desobedecer, porque ele não tem alma. Simples assim, né? E se encher muito o saco, velho, você joga fora. Exato. Então, assim, o que eu queria, velho, o que eu queria literalmente, assim, Miguel, qual é o seu desejo, cara? É que todas essas coisas aí se virasse aquele como chama? Aquele filme do Chuck, tá ligado? Lembra o Brinquedo Assassino? Eu queria que teve uma magia negra ali, aquela coisa que você tá falando, e incorporou um assassino, aquele objeto ali. Olha que interessante, isso que eu tô falando tem fundamento. Porque você para receber esses bonecos tipo Annabelle, esses bonecos aí da vida, Chuck, sei lá o quê. Eles foram sempre projeções de adultos, não eram crianças brincando. Adultos que trataram o brinquedo com um certo tipo de carinho demais, tratando como se fosse um ser humano. Então o problema é disso. O Joke, cara, eu acho que ele foi pro garoto. Annabelle eu não cheguei a assistir. O Joke, eu acho que foi assim, foi um garoto que ganhou ele, cara. E ele cuidava do Joke, alguma coisa assim. Mas era um garotinho. O assim, Chuck... o mais legal do Joke, simbolicamente é um pouco doentio isso aqui. O garoto ganhou o Joke, e no trâmite era o seguinte: o assassino ele tinha que sair do boneco, do Chuck, para ir pro corpo do garoto, que tinha uma vida, entende? Senão ele ia estar sempre preso no boneco. Então, por isso que ele fica perseguindo o garoto, para ele poder trocar de corpo. É uma coisa mais ou menos o que está acontecendo, né? O bebê reborn, uma análise bem louca, o bebê reborn está tentando trocar de corpo com as crianças de verdade. Pode ser que sim. Não sei se alguém deixaria de ter filho para ter um bebê reborn, cara. Você conhece? Você acha que seria possível? A pessoa que fala assim, literalmente, eu prefiro ter um bebê reborn do que ter filhos. Sem dúvidas, tem gente que você, não sei se você reparou, Miguel. Eu ontem estava conversando com a mulher da padaria, né? A mulher que fica no caixa. Essas Aí mulheres da padaria sempre são as mais sábias, cara. Literalmente, eu tenho certeza disso. Não, mas nesse caso, essa mulher, ela já tinha mais ou menos a minha idade, né? Aí ela tem uma filha. Aí ela sempre pergunta, como é que estão as crianças, tudo bem? Eu falei, tá ótimo, tudo mais. E a sua, tá tudo bem? Aí até brinquei assim com ela, que é a primeira vez que nunca, sempre pergunta uma coisa como é que tá dela, né? Aí pergunta dessa vez, tá vindo aí um novo filhinho? Ela, Deus me livre, misericórdia. Trata um ser humano como uma doença. Não sei se você reparou, filho virou doença, né? Misericórdia de pegar essa doença chamada filho, né? Então, assim, por que não querem? Porque dá responsabilidade, dá trabalho. Aí a pessoa foca muito, brasileiro é muito dinheirista, né? Dá dinheiro que tem que botar na escola, na creche. Isso é opção sua, né? Você pode não colocar na creche, se quiser, é muito mesmo na escola. Tem a opção do homeschooling e tudo mais, mas aí vai de acordo com cada um aí na. Tem gente hoje em dia que pratica homeschooling, está sendo perseguido. Basta sair do país, né? Também faz na moita, né? Precisa tornar público também, né? Enfim. Pessoas colocam necessidade onde não tem, Miguel. Vou dar uma vida de rei pro meu filho, não pode faltar. Ué, às vezes come só o básico, precisa de grandes confortos, né? Nossa sociedade igual a nossa, extremamente. A nossa sociedade é plástico bolha, né, cara? A gente, tipo, eu preciso estar tudo perfeito, tudo. A gente virou muito. O problema é o seguinte, eles acham que só vai ter um posto de crachazinho assim, né? Bom pai, boa mãe, quando eu dou conforto material pro meu filho.
É isso. Entendeu? Ah, eu sou bom pai, mamãe. Já viu aquela frase? Nasceu em berço de ouro, teve tudo que queria. E aí tá sendo mal criado assim. Ué, como se todo o tipo de preenchimento material fosse pretexto para me tornar um bom ser humano com caráter e tudo mais, né? Então, tem um monte de pai, mãe, imbecil, dinheirista que raciocina dessa forma no Brasil. Né? Que meu filho pediu alguma coisa, dei para ele. Pronto, agora ele vai ser feliz. E vai ter agora vai ser feliz, vai ser um bom filho, né? Vai ser um bom filho, vai ter caráter, vai ser uma pessoa com personalidade, né? Vai saber o que é certo e errado. Não é assim, né? Criança é um bicho que imita, né? É um bicho que só, assim, eu já cansei de ver pais, mães, que falam assim, com esse culto do estudar, né? Vai estudar, meu filho, vai estudar. Aí ele olha para os pais e fala assim, nunca vi meu pai pegando um livro, nem minha mãe pegando um livro, como é que eu vou estudar? Né, cara? Tipo assim, aí você vai pra escola e não tem ninguém estudando. E eu... aí volta o bebê reborn, né, cara? Tipo, você não vai precisar falar isso pro seu filho, né? Ele tá ali, tá parado, tá quieto. Sim, eu ainda acho, cara, que isso aí é o. Isso aí não é a consequência. Isso aí não é o. Não vai gerar uma consequência, tá ligado? Eu acho que isso é a consequência. Eu acho que, assim. Acho que isso aqui é o. O futuro. Não tem futuro, cara. É isso. Né? Isso aqui é o resultado de toda essa valorização que a gente tem dos objetos materiais e a não responsabilidade com as coisas. E quando a gente quer assumir a responsabilidade, a gente é neurótico a ponto de querer dar o melhor mundo possível pro, sei lá, pro meu bebê, pro meu filho. Cara, e ter filho parece uma parada difícil para quem não teve, cara, mas quem tem filho eu vejo tirando de cara, assim, velho. Tipo, vejo minha tia, meus primos, assim, tem filho, pô, os caras tocam a vida natural, cara. E quanto menos intelectual é o cara, eu acho que mais ele lida melhor com aquilo, entende? Quanto mais longe ele tá da sociedade, mais ele vai. Bota os filhos. Porque é uma coisa. Mano, se tem uma coisa que a humanidade fez bem, foi fazer filho, cara. E o que a mais humanidade fez, desde Adão lá, o que eles mais fizeram foi filhos. Então, a gente faz isso de educar também, não é uma parada tão difícil, não, cara. Se aqui tem que amar a Deus, escrever o nome ali, fazer uma conta de tabuada, já deu, já, cara. Toca a Bíblia. Porque assim, olha só, esse negócio de ter medo, que essa é a palavra, né? Medo absoluto de ter filho, é só mais um reflexo da irresponsabilidade e imaturidade do nosso tempo. Porque quanto mais a gente tenta buscar conforto, mais a sociedade confortável, ela não busca outros tipos de desconforto. Já viu aquele negócio daquele filme O Poço, né? A pessoa que tá lá em cima, ela tá cagando e andando e tá muito bem acostumada, ela não vai fazer jejum, se ela tá lá em cima comendo pra caramba, lá na elite, comendo, lá no primeiro andar, né? Viu aquele filme O Poço, né? Aí quando ela acorda no outro mês e tá lá no andar térreo, não recebendo nada, ela tem que começar a se readaptar. Em tempos em que, peguem aí para ler História da Vida Privada, em tempos em que não muito tempo atrás, 50 anos atrás, existia um só cubículo para todas as famílias morarem, existia, tipo, sei lá, no 1940, 50, lá na França, não é nem no Brasil, na França, existia um quarto só, que 2 quartos é para burguês, para todas as famílias. 2 quartos, 3 quartos era para burguês, assim, família comum, tinha 4, 5 filhos no mesmo quarto. E aí você fala, como é que faz a intimidade sexual? Bom, aí na época não tem como nem ir pra hotel nem nada, eles davam o jeito deles, né? Fazendo a escada, sei lá, no banheiro lá escondido. Era o jeito, né? Pra se fazer filho, né? Não tinha uma intimidade privada, né? Com o marido. Então a gente tem que lembrar disso. Olha, em tempos em que, muito tempo atrás, as coisas estavam desconfortáveis, por conta desse conforto que a gente está agora, de, sei lá, eu tô numa casa com 4 quartos aqui, muito confortável. Tem um quarto para minha filha, um quarto para minha outra filha, uma não acorda a outra, a casa do choro tá fechada, na porta fechada. Eu tenho um quarto para minha família, tenho um quarto no meu escritório aqui que eu tô agora, né? Em termos de tanto conforto, a gente se apega a isso. É um modo que não quer negociar. E aí, quando tem esse conforto chamado anticoncepcional, no mundo pós-Deus, a gente fala, não quero crescer em multiplicáveis como tá lá em Gênesis. Não, tá maluco? Dá trabalho, eu tô aqui confortável, tendo a minha liberdade,
né? Porque quando você é pai e mãe de filhos pequenininhos, você repara que você não tem mais liberdade, você vive em função deles até eles crescerem, né? Então, assim, até adquirindo uma certa autonomia, você vive porque eles estão batendo a cabeça, estão tentando se suicidar até os 4 anos, estão tentando Então, fazer... é o bicho suicida, né, cara? Você já falou isso pra mim já. E quanto mais você tem, você fala assim, cara, não vivo mais por mim, eu não tenho mais tempo para, sei lá, ler um livro e um parágrafo inteiro com calma. Não tem calma mais, só tem calma quando elas dormirem, né? Mas a vida ganha uma nova ótica, né, cara? Ganha um significado melhor, ganha tudo fica mais enobrecido, né? Eu acho que... Tem mais sentido essa palavra. A vida tem mais sentido, a sua vida tem finalidade. Quando você escuta só os próprios prazeres, seu próprio umbigo, seu próprio ego, você começa a reparar assim, tá, eu sou meio que aquela cobra do Ouroboros, né? Eu me devoro. Exato. Por mais que eu faça... Olha a contradição. Por mais que eu faça todas as minhas vontades, eu ainda continuo insatisfeito. Aí cai naquela frase do Mário Ferreira dos Santos, né? Que ele fala assim, o homem é o único ser na qual... até quando ele alcança alguma satisfação, ele se insatisfaz. Exato. Então é muito... O Memórias Póstumas do Brás Cubas lá, ele fala assim, morri, não deixei descendentes, né, cara? E eu acho o Machado incrível, porque ele consegue capturar esse espírito descontente do brasileiro, universal também. Esses dias eu estava conversando com um amigo, cara, não é bem amigo, né, colega de universidade, não é amigo nem colega, é tipo assim. E aí ele falou assim, cara, ter filho não é a melhor opção, não é... Eu acho que eu já até contei essa história para você, Paulo. Ter filho é uma loucura, não quero ter filho, quero trepar com o máximo. Mas esse cara aí, muito particularmente, velho, ele veio, eu acho que veio da Paraíba, ele veio para o Rio Grande do Sul para fazer mestrado em filosofia, e ele tinha uma namoradinha lá na Paraíba, né, cara? E aí ele falou assim para a namoradinha dele, vamos abrir um relacionamento. Eu falei, puta que pariu, velho, que derrota de ser humano você é, cara, que nojo. E ele falou, não, mas é assim, tipo, ela vai sair com quem ela quiser, eu saio com quem a gente quiser. E eu falei, ela aceitou, cara? Ela falou, não. Eu falei, ela é mais homem do que você, porra, você não... E aí, tá, beleza. Aí o que que falou? Em um determinado momento, ele falou que não quer ter filhos. Que ele usava camisinha e que ia fazer a cirurgia lá. Eu falei, cara, pessoas como você é bom que nem tenha mesmo. Não é procriar, cara. E eu acho que intuitivamente o cérebro do cara já liga, assim, tipo, o subconsciente dele. Eu não vou procriar porque eu sou um bosta, eu não devo procriar bosta, entende? Então, esses caras que não querem ter filho, não tenha. Você não serve para ser pai, não serve para ser mãe. Todo mundo nasceu para ser mãe, todo mundo nasceu para ser pai? Acredito eu que não. Não sei. Você tem mais conhecimento de causa nessa área do que eu. Mas eu acredito que algumas pessoas não devam ser pai nem devam ser mãe, cara. Eu acho que se nasceu foi por misericórdia divina, entende? Foi Deus falar assim, não, talvez você conquiste o céu. Vou deixar você existir para você conquistar o céu. Mas tem cara, velho, que... Tudo isso que a gente tá falando tem a ver com o tema, né? Porque assim, olha, quando a gente fala de bebê reborn e tudo mais, a gente tem um certo tipo de neurose das pessoas tendo medo de realmente ter filho. E agora, qual o problema dessa neurose, né? Por que isso é problemático? Bom, você vai colocar toda a sua esperança de controlar algo que é incontrolável? Como assim, Cláudio? Que é controlável? Bom, você vai me dizer que o anticoncepcional é 100% de certeza para não ter concepção? Você vai me dizer que a camisinha é 100% de certeza de não ter filho? Você vai me dizer que o DIU é 100%? Nenhum desses métodos, os próprios métodos, falam de contracepção, né? Eles falam o seguinte, não, aqui não é 100%. Pode ter a camisinha furada, pode acontecer alguma coisa, pode ter já viu isso, Miguel? O bebê que nasce segurando o DIU. Tem imagem dessa. Já vi já, cara. Eu tenho medo disso aí, cara, porque eu dormi com umas meninas aí que usavam DIU, cara. Eu falei, pô, e agora você é pai? Não, porque o pessoal deve ver assim, pensar, pô, ele é católico e tal. Não, cara, eu tô tentando viver Mas esse é o exemplo do católico, o pecador que não desiste, né? Exato. Cara. Tipo assim, o cara tá se esforçando, não é que ele o pessoal brasileiro entende assim, que você tem uma religião, automaticamente você é sacrossanto, você já é um santo, né, imaculado. Pelo contrário, a gente é um fudido tentando, se esforçando. Agora, existem pessoas que não estão nem aí. Essas daí nem são, né? Sim, ô Carlos, eu nunca esqueço o que você falou, velho. Uma vez você falou assim, uma coisa muito legal. Falou assim, eu não sou católico porque eu sou bonzinho, eu sou católico porque eu conheço minha perversidade. E eu sei que eu sou mal, entende? Por isso eu sou católico. Cara, eu sei que eu sou um pecador nato, então eu preciso ver o catolicismo.
Aham. E essa parada aí, velho, do Dio, eu já ouvi falar que as crianças nasceram segurando. Eu acho milagroso pra caralho, né, velho? Nascer É, segurando o Dio, pô, o nome, se for menina, tem que chamar Vitória. é bizarro esse negócio do Dio, porque ele é. Tem muita gente que nega isso, mas você pode pesquisar cientificamente, ele é abortivo. Então é uma coisa bizarra, viu? Né? Se você for, né, pecar, pelo menos peque com uma mulher que não use Dio, Não é tanto, né? peque que não tenha Dio, Cara, pelo mas menos. aí já entra aquela coisa, né? Eu não tenho um controle sobre o corpo da menina, né? Ah, Tipo, tá, é assim, eu não sei se você ficou sabendo depois, né? Aí sua culpa é, nisso tá nula praticamente, né? cara, O problema é quando você já souber, falar assim, foda-se, aí complicou, né? sim. Porque aí O lance, cara, é tipo, pô, eu ia falar besteira aqui, cara. Fazer uma cirurgia, né? Na hora que ela estiver dormindo, vou lá e tiro. Vai ter que cortar essa porra aí, hein, cara. Brincadeira, pessoal. É foda porque Respeito. esse negócio vai ter no juízo final, né? Por exemplo, a possibilidade que eu tinha no meu primeiro filho, eu falo pra minha esposa, não, faz a cirurgia, porque entre a sua vida e do bebê, eu prefiro a sua vida, meu amor. Porque minha esposa teve uma gravidez ectópica, né? E um monte de médico ficou reconhecendo esse negócio da cirurgia, né? Que nada mais é um nome bonitinho para aborto, para assassinar o bebê. Então, assim, se eu tivesse aceitado isso naquela época, tivesse uma semana subindo o calvário, de dificuldades, com medo de ter hemorragia interna e tudo mais, né? Junto com ela chorando 24 horas. Teve um dia que ela chorou 24 horas, o dia inteiro, né? Minha esposa, né? Sem dormir, só chorando. Sério. Ficou muita dor de cabeça depois Isso disso, na né? primeira gravidez, ou Klaus? Isso na primeira gravidez. A gente casou, a primeira gestação foi assim, né? Já Tá. subi no Calvário. E aí, se eu tivesse, por exemplo, naquele momento, falado assim, não, faz aí que eu não tô aguentando mais o sofrimento, isso ia me pesar no meu juízo final. Que eu ia matar a criança conscientemente, né? Isso tudo pesa. A mesma coisa também com a cena do bebê reborn, né? Você sendo negligente a ponto de achar que não tem nenhuma causa espiritual, psicológica, você ser negligente consigo mesmo e com os outros ao seu redor, na família, colocando esse bebê para dentro de casa, tudo isso tem consequências. Esse é o problema aqui na qual ninguém quer entender hoje, né? Ah, eu sou livre para agir como eu quiser, eu faço o que quiser. Tá bom, mas você não é livre para lidar com as consequências que virão com a sua liberdade, entendeu? Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas você não é livre para lidar com as consequências dessa sua liberdade. Exemplo, né? Ah, eu vou comer chocolate à vontade porque eu sou livre. Tá bom, mas a consequência é você ficar gordo pra cacete, ficar obeso, ficar mal da saúde, né? Você descuidado com a minha própria saúde, tá? Você é capaz de adquirir alguma doença. Essa é a consequência dessa Claro. liberdade, né? Assim como o sexo desregrado. Ah, vou comer quantas mulheres eu quiser. O do bebê, do boneco inflável aí, que o cara vai botar o pênis num boneco aí. Tá, tem consequências espirituais, psicológicas, né? Você faz se quiser, mas aí depois Mano, não eu tenho chora. certeza, velho, se o cara começar a fazer isso, ele desaprende a conversar com mulheres. Eu tenho certeza, cara. Eu não sei. Cara, fica comendo. Não, faz o seguinte, cara. Fica comendo boneca por, sei lá, 3 meses. Eu acho que o cara desaprende a falar com o bicho mulher, cara. Eu acho que ele fica com medo. Como assim? Ela fala, ela conversa. Já tem vontade própria? Como assim? Ela tem vontade de própria, exato. Não dá pra pegar ela e colocar ela ali no armário, alguma coisa assim. Exato. E o Acontece. transtorno que isso deve ser, né? O bebê reborn é de boa, né, cara? Tipo, pega tudo, né? Mas imagina você, tipo, o Klaus, eu vou na sua casa e você é solteiro e tem uma boneca lá. Tipo, Tem casos e casos, né, amigo? Porque olha só, eu li um livro chamado Nação Dopamina, e a mulher, que ela é uma psicóloga ou é psiquiatra, uma coisa assim, ela notou que teve um paciente que chegou com um caso muito interessante, na qual ele criou um robô, uma máquina, que é de orgasmo. Tipo assim, e lá ele criou com um buraco para colocar, aí nesse buraco vibra, ele pode colocar lá dentro e tudo mais. E aí tem toda uma performance, quer dizer, que detalhe, eu não sei, estou explicando porcamente, que o resultado daquilo é que ele ficou viciado naquilo. Ele destruiu o casamento dele, não é mais casado, e ele tentava todas as vezes que ele fazia, ele ia na terapia por causa disso, para vencer isso, né? Essa doença dele. E toda vez que ele fazia, ele se arrependia, destruía o negócio, jogava no lixo. O que acontecia? Ele ia lá no lixo, pegar todas as peças e construir de novo. Mano, isso daí nada mais é do que aquele provérbios do Salomão, cara. Calma aí. Vou ler aqui pra gente. Teve um insight aí, manda aí. Não, você falou assim, eu lembrei disso, cara.
Provérbios 26:11. Olha que lindo, cara. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete sua tolice. Ele vai lá e joga o negócio fora e retorna e pega de volta e como um cachorro come o próprio vômito. E vomita de novo, depois come o próprio vômito. Cara, o que você falou aí me lembrou com uma parada que meu pai, velho, vivenciou. Ele trabalha lá nos Estados Unidos com umas paradas de limpeza de casa e tudo mais. E assim, ele não é ele propriamente que limpa, né, cara? Ele tem uma equipe lá que vai até as casas das pessoas. E numa dessas equipes aí, ele não pôde ir numa casa de uma mulher, que é uma menina nova, eu acho que tem 28 anos, é neurocirurgiã. E aí ele falou assim, poxa, Miguel, e aí a fulana de tal não foi lá limpar a casa dela, eu tive que ir lá limpar. Chegou lá na casa da mulher e ele falou que o americano ele é bem desregrado, cara. Ele não tem esse puritanismo que a gente tem. Que é, pô, a gente faz uma cagadinha, tô lá com a revista da Playboy, mas vou esconder a revista da Playboy. Entende? O americano não, ele é muito... É mais liberal. Extremamente. E ele falou que chegou lá e tinha como se fosse uma britadeira, velho. Só que não é uma britadeira, é uma serra, tá ligado? Que ela gira. Eu esqueci a voltagem dela, eu acho que ela faz 120 voltas por minuto. Ou seja, tipo, é o dobro do segundo, né, cara? Não, eu acho que é isso. Não sei muito bem. E aí, cara, ele falou que ao invés de ter, tipo, uma coisa lá pra serrar, tipo uma serradeira, tinha um pinto de borracha. Então ele falou, pô, Miguel, aquele pinto entra e sai, o consumo entra e sai 4 vezes mais do que a gente pode fazer. Ou seja, tipo, ele pode entrar e sair, tipo, o quádruplo do que a gente iria conseguir. E eu falo, pô, Reginaldo, se uma mulher dessa daí quisesse dar pra você, o que você ia falar, cara? Ele falou, eu ia falar que eu sou gay, cara. Não tem o que fazer, cara. É uma mulher praticamente saciável. Eu não consigo competir com uma máquina, entende? E eu acho que o futuro é esse, cara. Um bebê de verdade também não vai conseguir competir com um bebê que agrada 100% a mãe, entende? Sim. As pessoas não querem voltar para o mundo natural das coisas, né? O mundo normal, né? O mundo da natureza, igual você me falou aí. Olha que machismo a natureza, falar que a mãe tem que ter uma barriga e o homem não. Né? Cara, eu sou total de natureza. Completou melhor ainda. Você falou melhor ainda que você não usou essa palavra, né? Mas que feminismo seria da natureza, né? A opressão contra o homem, ele ser obrigado a querer ter relação sexual, mas é bem isso, né? O nosso tempo não está querendo respeitar a própria natureza, a constituição física das coisas, e querem moldar segundo o seu próprio umbigo, né? Como se fosse o próprio Deus, né? Então, se não existe Deus... Tereis como deuses, né? É a promessa demoníaca. E se não existe Deus, então é justo, né, que eu aja dessa forma, né? Se eu não tenho alma, eu sou só matéria, se eu sou pó, né, eu vou me entupir de prazer até chegar à minha morte, né? Ou como diz Albert Camus, né, ele fala que a única questão filosoficamente séria é o suicídio. É isso, se eu vou dar fim à minha vida ou não, porque não tem mais graça. Eu posso acabar com tudo, já que... Pois é. Então, nada... Se não existe mais se não existe Deus, então tudo é prazer. Se já não existe mais prazer, saciação do prazer, simplesmente eu posso, sei lá, porque eu não quero lidar com o TED, né? A gente tem muito medo do TED também. Sim. A gente não sabe transformar o TED em ociosidade. Sim. Hoje, num tempo como hoje, é proibido ficar parado, né? Você contemplar a morte da bezerra, né? Isso é proibido, né? Você tem que estar sempre se informando no celular ou com alguma coisa, senão você parece estar apenas existindo e não vivendo, né? Isso é muito interessante. Mas é isso, pessoal. Acho que deu para esgotar o tema aí. Show de bola. A gente fica as considerações para a próxima. Dá um alô aí. Quero pedir aí para as pessoas aí que são católicas rezar uma Ave Maria por mim e pela minha família, sempre. Desejar. Obrigado mais uma vez, Carlos, por a gente ter conversado. Sempre bom conversar contigo. Depois, vamos falar um dia sobre literatura, cara. Trocar um dia só literatura russa, de preferência americana. Maneiro. Literatura brasileira, que eu sei que você domina pra caralho. O Miguel vai ser bacana, porque o Miguel ele gosta muito de literatura russa, né?
e eu gosto muito de literatura brasileira, então vai ser uma junção bacana. Caralho. Show de bola. Abração aí, galera. Até a próxima.